Olá a você, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde ao Sinapse CL desta quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. César, boa noite para você. Boa noite, Robs, boa noite para nossa comunidade linda. É isso aí, vamos lá, que hoje está especialíssimo. Especialíssimo e direto para a tela para receber Hélio de la Penha, ator, roteirista e escritor, que já fez a gente rir muito e continua fazendo. Seja muito bem-vindo ao Sinapse CL. Hélio. Muito obrigado, boa noite a todos aí, os espectadores do Sinapse, estamos aí. Obrigado, Hélio, prazer falar contigo, obrigado por aceitar nosso convite, vamos lá. Hélio, como é que você percebe, como é que você sente a evolução do humor e da comédia, levando em conta principalmente o atual cenário brasileiro, com essa polarização doida? E aí eu já te pergunto, há limites para o humor? Bom, então vamos começar pela sua pergunta. Eu acho que o limite do humor é quanto você tem para pagar um bom advogado. Boa. E eu acho o seguinte, realmente a polarização ela dificulta muito aqui o trabalho do comediante, porque as coisas começam a ser levadas muito a sério, sabe? E eu tenho reparado isso até nas minhas postagens no Instagram, que as pessoas estão com a tendência de levar tudo a sério. Então, agora a gente está passando por esse momento delicado do Botafogo, e eu mesmo, cara, sabe, eu acabo tentando fazer do limão uma caipirinha, faço várias piadas a respeito disso, mas eu vejo que tem gente que acha que o que eu estou postando ali, zoando, brincando até comigo mesmo, fazendo uma autozoação, e as pessoas estão achando que eu estou colocando um argumento sério, entendeu? Quando eu volto e meio eu falo que, poxa, eu acho que o Botafogo andou perdendo muitos jogos no final, né? Tomando gol aos 45, aos 50 minutos do segundo tempo. Então eu falei que eu queria entrar com recurso na CBF para que os jogos do Botafogo, no segundo tempo, eles tivessem apenas 40 minutos. Porque eu acho que isso ia ajudar muito a nossa pontuação. Aí agora, recentemente, agora na segunda-feira, eu coloquei um post em que eu estava colocando o seguinte argumento. Eu achava que a pontuação do campeonato ela está muito injusta, porque ela premia o time que está em primeiro lugar na última rodada. Uhum. Quando, na verdade, deveria haver uma ponderação. Então, você tem 38 rodadas. O time que ficou mais rodadas no primeiro lugar deveria ser o campeão. Quer ser campeão de qualquer jeito, né, Hélio de la Penha? É isso. É uma questão de lógica. Pensa bem, entendeu? Porque isso, sabe, isso esse critério de que só o primeiro colocado da última rodada equivale, eu acho isso muito injusto, entendeu? Pô, são 38 rodadas com os mesmos times. Então, eu achava, inclusive, o seguinte, vamos fazer a seguinte pontuação, tá certo? Não é chororô, não, é uma questão de lógica. De lógica, tá certo. Lógica matemática, pensa bem, a vitória dá 3 pontos, o empate dá 1 ponto, derrota 0. Mas o time que fechou a rodada em primeiro lugar, ele deveria ganhar 1 ponto a mais. Entendeu? É só isso. Tá certo. Mais nada, só isso aí. Enfim, não se trata de perder, né? Se trata de alterar as regras com base em lógica racional, tá certo. Hélio, pensa bem, antigamente havia o campeonato, havia uma final, né? Você tinha um triângulo, uma quadrangular, sabe, né? Enfim, havia uma final e tal. Hoje é por pontos corridos, entendeu? Então a regra, ela pode mudar. Basta você apresentar um argumento lógico. Eu acho que esse meu argumento é bem lógico. Claro. Lógico. Cara, vamos falar um pouquinho
da tua trajetória, você foi redator do TV Pirata, né? Daí depois você foi um dos criadores e atuou no Cacete e Planeta, que, a meu ver, é o programa humorístico de maior sucesso da história da televisão brasileira. Conta um pouquinho da tua trajetória, como é que você começou no humor e onde você está hoje? Comecei no humor. O meu início foi muito por acaso. Eu estudava engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e atuava ali no movimento estudantil também. E aí eu conheci o Beto Silva e Marcelo Madureira, a gente era da mesma turma, a gente entrou na faculdade da mesma turma. E também atuava no movimento e tal. Aí a gente começou a achar que o pessoal, os ativistas, eles levavam as coisas muito a sério. Então a gente resolveu fazer um jornalzinho de humor. Foi a primeira vez que eu participei de algum programa de humor, alguma publicação de humor. Um jornalzinho era a Caceta Popular. Esse jornalzinho, eu estou até procurando aqui para mostrar para vocês a primeira edição da Caceta Popular, e está completando 45 anos agora. Olha, deixa eu ver se eu acho cara. aqui. Peraí. Perdemos, Hélio. Estava querendo achar aqui para mostrar para vocês. Não, mas deixa para lá porque eu deveria ter me preparado melhor. Mas enfim, então começou ali no jornalzinho na faculdade. Era um jornalzinho só pro pessoal da engenharia. Depois a gente começou a fazer um jornal para todo o pessoal da UFRJ. E aí, depois a gente convidou o Bussunda e o Cláudio Manuel, que não eram da faculdade de engenharia, né? Eram amigos, e amigos eles eram conhecidos pelo Madureira. Madureira conheceu tanto o Cláudio Manuel quanto a família do Bussunda no colégio de aplicação, no nosso antigo primário ginásio, né, primeiro grau, segundo grau, hoje seria o Fundamental 1, Fundamental 2, né? E a gente conheceu, eu e o Beto Silva, a gente conheceu esse pessoal na praia de Ipanema. Tinha uma turminha que frequentava um ponto lá na praia de Ipanema, e a gente ficou amigo dos caras, achava eles engraçados, então convidamos eles para fazer um jornal, com a ideia já de expandir até a linha editorial, de falar sobre coisas do Brasil, falar sobre questões de costume, falar do Rio de Janeiro. E a gente fez um jornal, esse jornalzinho da faculdade, ele passou a se tornar um tabloide, e que a gente vendia de mão em mão na praia de Ipanema, nos bares da Zona Sul e tal. Esse jornalzinho se tornou uma revista mais adiante, né? E aí essa revista passou a ser distribuída no Brasil inteiro, nas bancas. E justamente essa revista, quando a TV Globo quis reformular e lançar um novo programa, a gente estava com a revista nas bancas e fomos convidados para fazer parte da equipe de redação de um novo programa que viria. Esse programa veio a ser justamente o TV Pirata. Assim entramos na TV Globo. Nessa redação a gente ficou mais amigo do pessoal que fazia uma outra publicação de humor, que era o Planeta Diário. E a gente se encontrou e tal através de um produtor musical chamado Paulinho Albuquerque. Esse produtor foi quem teve a ideia de juntar a Caceta Popular com o Planeta Diário para fazer shows. A gente começou a fazer shows aqui no Rio de Janeiro, numa casa chamada Jazz Mania, e às segundas-feiras. E esse show era muito frequentado assim, o show começou a ser badalado, ficar conhecido e tal, e a classe artística começou a frequentar, porque segunda-feira, dia de folga, né? E o show tava realmente bom, divertido e tal. E quando ia uma pessoa mais famosa, tipo Caetano Veloso, Lulu Santos, Nelson Motta, a gente encaixava uma piada sobre eles. O nosso show era um show de música de humor,
músicas originais, não eram paródias, e também de alguns esquetes que entremeavam isso. Tudo criado pela gente e atuado pela gente, pelo pessoal do Cacete, pelo pessoal do Planeta. Esse show fez sucesso, cresceu e a gente passou a circular o Brasil com o nosso show. E, em um determinado momento, o diretor-geral da Globo, que é o Boni, que era o Boni, ele foi assistir o nosso show, gostou, viu que a gente tinha potencial para estar na frente das câmeras. Então nos deu uma oportunidade de estar na frente das câmeras, e isso foi o embrião do que veio a ser o Caceta e Planeta, né? O Caceta e Planeta ficou no ar de 1992 até 2012, né? 20 anos. Nossa. Enfim, foi sempre líder de audiência. A gente perdeu muito poucas noites, a gente perdeu a audiência para outra atração. E, enfim, acho que de fato foi o programa de humor mais bem sucedido na história do Brasil, da TV brasileira, né? Sim. Nossa. Aí, enfim, o programa acabou em 2012. A gente ainda fez juntos uma série que está até no ar aí no Globoplay, chamada Procurando Cacete Planeta. E as pessoas perguntavam muito, pô, cadê o Cacete? Por onde anda o Cacete? Por onde anda? Então a gente fez uma série chamada Procurando Cacete Planeta, em que a gente inventou biografias de cada um de nós, assim, inventamos histórias. Eu, por exemplo, no meu caso ali, eu caí na miséria, fui morar numa favela e fui procurar o Arlindo Cruz para ver se ele me ensinava a sambar, para ver se eu conseguia arrumar uma vaga naquele programa Esquenta, da Regina Casé. Eu curti muito Caceta. Depois disso eu fiz ainda uma novela Totalmente Demais, né? Que era um papel, apesar de estar no núcleo cômico, era um papel mais sério, né? Era um advogado, uma empresa. A empresa até, o diretor da empresa, o dono da empresa era o Humberto Martins, e eu era casado com o personagem da Samantha Schmutz. Eu era o advogado doutor Zé Pedro. E a novela foi bem sucedida, né? Uma novela bacana, feita pela Rosane Schwartzman, a autora, que agora acabou de sair do ar com uma novela espetacular, que foi a Vai na Fé, né? E, enfim, além disso, eu comecei a me aproximar dos shows de stand-up. E hoje eu estou com o meu show solo, meu show Preto de Neve, circulando pelo Brasil, apresentando esse espetáculo. Inclusive, no próximo sábado estarei em Osasco, aí pertinho. Opa! Fazendo o meu show Preto de Neve. Vocês, inclusive, estão convidados. Obrigado, Hélio. Obrigada, Hélio, pelo convite. Eu adorava ver você fazendo Glória Maria na TV Pirata. Muito bom. Eu adorava o seu Creyson, Organizações Tabajara. Eu ri muito com Cacete Planeta. Marcou a nossa geração inteira, né? Muito. E TV Pirata, TV Macho também, eu rolava de rir com a TV Macho. Assim. Acho que a casa é de nossa autoria, da autoria do pessoal do Caceta. Nossa, muito legal, muito legal. E hoje você disse que está em cartaz com o show Preto de Neve. E aí, Hélio, eu te pergunto, fazer humor, de novo, nos dias de hoje, e está em cartaz com um show Preto de Neve, você sente que há também uma polarização em relação à audiência que vai curtir o seu show? A polarização, ela independe do meu show, né? A polarização é no país, mas eu tenho por hábito bater em todo mundo. Então, no fim das contas, se a pessoa que vai ao meu show acompanha o meu trabalho assim nas minhas redes sociais, ela já tem uma noção do que vai esperar, entende? Eu não embarquei nessa de ficar de um lado só, entendeu? Que, inclusive, seria uma coisa mais cômoda, porque se você se
dedica a um determinado público específico, você acaba criando uma fidelização mais rápido e cria um alcance maior. Ou seja, as bolhas hoje em dia, elas funcionam melhor, até porque, como a gente depende muito do algoritmo, né, e o algoritmo consegue compreender melhor quem define um público mais específico e trabalha com aquele perfil. Eu acho melhor fazer uma coisa de manter a tradição que tivemos sempre no Caceta de dar porrada dos dois lados, ou dos três, ou dos quatro lados, entendeu? Mesmo que isso me custe ainda assim uma certa dificuldade do algoritmo de entender o meu Quem é esse trabalho. cara aí, entendeu? né? O que ele gosta de verdade? Você está enrolando, está driblando o algoritmo. O algoritmo, coitado, sabe, ele tem que... eu não sei onde é que estudou esse algoritmo, acho que ele tem um nível de instrução muito baixo ainda. Ô Hélio, conta um pouquinho pra gente do Preto de Neve, o que você traz nesse show, o que você aborda, como é que ele foi idealizado, fala um pouquinho pra gente desse espetáculo, por favor. Olha, um show de stand-up, ele é um show sempre mais confessional, né? Você acaba trazendo para o palco algo que tem a ver com a sua trajetória, o seu perfil, a sua forma de ver o mundo. Então, eu comecei a perceber que uma coisa que eu poderia apresentar para o povo era esse ponto de vista do qual eu observo as coisas, que eu sou já há muito tempo um artista preto, bem-sucedido, que vive em ambientes brancos elitizados. Então eu acabo trazendo essa realidade para o meu show e mostrando a eles, né? Sendo um único proprietário preto de um condomínio de luxo aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Leblon, enfim, e por conta dessa história toda, tendo que acabo praticando alguns esportes de luxo, né, como o esqui, que não é a minha praia é realmente a praia, eu faço natação no mar, falo disso no meu show, e o Preto de Neve tem a ver com essa coisa de uma experiências desastrosas que eu passei na neve, eu passei viajando com a família para lugares onde a minha família adora e eu detesto. Então, são coisas que eu abordo. Abordo também a questão da minha faixa etária, que eu não sou mais nenhum garoto, né? Vocês devem imaginar que eu tenho mais de 45 anos, né? E, enfim, e conto alguns bastidores inéditos do Cacete Planeta. Eu vi uma entrevista, para passar para você, Robs, do Chris Rock, que é um cara que faz isso muito bem. E ele utiliza o humor para fazer a sátira, para fazer... Porque eu realmente acho que, assim, você pode utilizar o humor e pode ser de bom tom para criticar o teu tecido social de uma maneira que não fique só naquela análise sociológica e faça as pessoas pensar. E tem uma do Chris Rock que ele diz assim, ele estava tentando entender as pessoas, o que vocês fazem quando você crossfit? Uhum. E o cara, você viu isso, não? Não, não vi. O cara respondeu pra ele, crossfit a gente se reúne e corre na rua. E ele olha pro cara e fala, não dá, porque se eu correr na rua eu tomo um tiro nas costas, eu vi, entendeu? eu vi. Então ele utiliza o humor para falar da questão racial e traz tudo isso com uma certa leveza e faz isso muito bem o Chris Rock. Muito bom. A gente trouxe também aqui o Rodrigo França. A gente conversou bastante sobre o humor negro, né? Que também é outro trabalho que acaba trazendo luz a essas situações, né? Que a estrutura, né? Infelizmente racista que a gente vive, ela se apresenta em diversas formas, né? E é interessante porque eu acho que é uma outra maneira de você expor essas feridas. Sim. Sabe? Sim. Vocês... Não é uma outra maneira que você tem... Você tá rindo, mas... Poxa, você vai prestar atenção em algumas coisas que poderiam passar ali, ó, despercebidas, Exatamente. né, Hélio?
é importante as pessoas terem essa noção de que o humor, muitas vezes, não posso garantir que seja sempre, mas muitas vezes, ele está fazendo um retrato de uma realidade para que as pessoas pensem sobre aquilo, Isso. sabe? E vocês falaram aí de dois casos assim que com o qual eu me identifico. No caso do Chris Rock, eu também tenho uma piada que eu falo, enfim, por que eu resolvi nadar? Eu resolvi nadar porque um preto no Rio de Janeiro, se correr, vai tomar bala, né? Então eu acho melhor eu nadar no mar, um lugar onde eu me Mais sinto seguro. Seguro. é mais seguro, entendeu? E no caso do Rodrigo França, eu faço uma participação nesse programa do Humor Negro, temporada que está no ar neste momento, sabe? Ah, Uma legal. participação em um único episódio lá também. Gosto muito do trabalho do Rodrigo. Olha, e como é que tá hoje, cara, a tua relação com os ex-cacetas também? Vocês ainda se falam? Como é que tá? Teve algum nível de sofrimento ou de desgaste, por exemplo, por conta da questão política do país? Como é que tá isso hoje, cara? Olha, a gente não teve esse desgaste por conta de visões políticas, porque a gente sempre foi bastante diverso no grupo, Tá. sempre respeitou as diferenças, então isso nunca foi problema não, sabe? E a gente até hoje a gente se dá bem, se entende com isso. Temos um grupo de WhatsApp onde a gente troca figurinhas e tal, sabe? A gente não tem mais nenhuma atividade profissional conjunta, mas temos uma obra junto, né? Então, além do programa, a gente tem livros, né? O mais recente que a gente fez foi O Brasil do Caceta, que foi um livro sobre a história do Brasil contada pela gente, desde o descobrimento até o impeachment da Dilma. E a gente pretende até relançar esse livro no ano que vem, por uma outra editora, a editora Almedina. Então, a gente tem uma relação, ainda temos uma empresa que cuida das marcas que são de nossa propriedade e tal, enfim, temos algumas despesas que a gente ainda tem que dividir. Então, a relação é harmoniosa, vamos dizer assim. Perfeito. Aproveitar que você falou em livros, tem um livro seu de crônicas aí rodando, Aventuras de um Pijamão. Olha ele ali, ó. Muito bom. Olha o Olha aqui. botafoguense no sofá, no desespero, com controle remoto. Que O Pijamão. bacana. Pijamão botafoguense, né? Conta É pra um livro gente, de Hélio, desse crônicas. seu livro. Esse livro é um livro de crônicas minhas sobre casamento, sexo, falta de sexo, solteirice e outras bobagens, e cartoons do Adão Iturrus Garay, meu grande amigo, também cartoons versando sobre esse mesmo universo. Enfim, um livro que foi feito com a parceria da editora Almedina, uma editora portuguesa que tem um braço aqui no Brasil, com a Banca do Minhoca, que é uma editora oriunda de um comedy club aí de São Paulo, o Clube do Minhoca, que fica ali no Minhocão, no centro da cidade, um comedy bem bacana, bem típico do mundo do stand-up, todo mundo curte fazer show lá. E eles criaram uma editora, que é essa Banca do Minhoca, e eu já tenho outros títulos, e eu apresentei a ideia de fazer essa coletânea de crônicas, que tá bem divertido, bem bacana, sabe? Para lançar junto com os cartoons do Adão, é uma coautoria, um produto aí para nossas férias. São crônicas rápidas, de poucas páginas, que eu acho que serve bem para uma pessoa que, enfim, se divertir numa viagem de metrô, no ônibus e até nas férias, sabe? Se você quer uma leitura rápida e divertida, tá aí, Aventuras de um Pijamão. Você no meu Instagram acha o link para a compra, assim como ele está também vendo nas lojas digitais e nas livrarias do Brasil. E o stand-up, cara, eu queria falar um pouquinho disso contigo.
É um formato bastante difícil, não? Porque você tem ali, é você, o microfone, e você precisa prender aquela audiência e tal, com, enfim, pouquíssimo recurso, né? Quem é que você olha, quem é que você tem como referência, cara, no stand-up? Quem é que te faz rir quando você está assistindo o stand-up e o que te inspira para montar o teu próprio, a tua própria atração? Olha, realmente é bem diferente, porque assim, quando a gente começou lá, que eu falei aqui, que a gente fazia shows, eram shows com muito recurso, né? A gente tinha uma banda enorme, que a gente tinha, além de nós 7, o único que tocava alguma coisa era o Reinaldo, tocava baixo. Inclusive ele hoje tem uma banda de jazz, a atividade primeira dele é essa banda de jazz dele, e além de continuar desenhando cartoons. Mas além do baixo, a gente tinha o Mushebab, que era o compositor, ele também era ele era vocalista com a gente e era guitarrista. Aí nós tínhamos um tecladista, tínhamos um saxofonista, tinha um baterista. Uma Enfim, banda, né? era um Boeing para gente pra caramba, tal, muito recurso, figurino, enfim, era uma coisa enorme. E hoje em dia sou eu, o microfone e a plateia na frente. É uma outra história. Mas assim, como você está trazendo questões pessoais, as pessoas ficam muito interessadas em saber o que você pensa, como é que é a sua vida, enfim, você acaba se expondo como se você estivesse colocando ali o seu próprio Big Brother no ar, né? Entendeu? Acho que isso é o que causa interesse nas pessoas, né? Você tá ali de cara limpa, falando o que você acha e como é que você vê o mundo, né? Te dá? Então, tem essa... são ônus e bônus de estar sozinho no palco, entende? Sim. Gosto de muita coisa, tem muita coisa de qualidade feita aqui no Brasil e lá fora também, sabe? Vocês aí acabaram de falar o Chris Rock. O Chris Rock uma das minhas referências assim no mundo stand-up, mas também temos o Dave Chappelle, que também é espetacular. Lá atrás, lá fora, você tinha o Richard Pryor, sabe? O Ed Murphy também era muito bom no stand-up. O Steve Martin, o Woody Allen, são pessoas lá de fora que eu acho geniais. E aqui no Brasil, você tem pessoas muito boas também. Eu gosto muito do Rodrigo Marques, gosto do Afonso Padilha, gosto do Yuri Marçal. Tem um pessoal da comédia preta muito boa. Eu citaria aí o Kedney Silva, a Nini Magalhães, Paloma Santos, uma menina que é lá de Belo Horizonte, pouco conhecida, mas muito boa. Zete Brito, uma menina da Bahia, que ela era uma agricultora, virou transista em São Paulo e hoje está nos palcos fazendo shows sensacionais. Maurício Meirelles, criando assim uma diversidade aqui no perfil das pessoas que eu citaria. Edinho do Avi, sabe? O pessoal dos Barbixas também são muito bons. Tem muita gente boa, muita Legal. gente boa. Tem Que muita legal. gente na extrema direita que faz humor involuntário, só que no Congresso também. Pois é. Não, ainda falta aquele pessoal, para fazer comédia não precisou nem de microfone, né? Nada, nem de roteiro. É uma coisa espontânea que é uma beleza, Hélio. Exato. Deixa eu pegar carona nesse comentário do César. Vai lá, vai lá. Não, esse pessoal, basta você oferecer uma mesa do Xandão que eles cagam em cima, já é bem engraçado. Exato. É só falar, é pro TikTok. Pronto, tá Tá feito, valendo. tá valendo. Deixa eu te perguntar, Hélio, você é um cara que ri fácil? O que faz você rir, hein? Eu acho que por conta de produzir humor e estar pensando a respeito, eu acho que de vez em quando as pessoas me mostram coisas que acham muito engraçada
e eu não vejo tanta graça. Mas tem imagem também que eu acho muito boa, sabe? Eu, assim, eu diria que eu não tenho uma coisa específica que me faz rir e um gênero específico, sabe? Eu gosto tanto dessa gente nova que eu citei aí, essa gente de agora, né? Como também gosto pô, quando vejo coisas do Costinha, eu gosto. Gostava muito do Mussum, enfim, Lafon, Paulo Silvino, sabe? Pessoas que eu gostava bastante, entendeu? Então, eu acho que eu tenho assim, um gosto para o humor bastante eclético, mas depende de qualidade. Né? Acabei nem citando aí grandes nomes como Chico Anísio, Jô Soares, Renato Corte Real, sabe? Enfim, lá atrás você tinha ainda Agildo Ribeiro, Zé Vasconcelos, enfim, tem muita coisa. Ari Toledo, as piadas, ele era apenas contando piada, era um cara sensacional. Então, não consigo falar para você um determinado gênero de coisa. O que eu posso falar é que para me fazer rir tem que ser engraçado. E você sabe um ponto que eu quero explorar dessa tua fala, que eu acho genial, que é o seguinte: humor de qualidade. A meu ver, o que é o humor de qualidade? O humor fino. Vou usar a metáfora do xadrez, tá, Hobbes? Existem diferentes maneiras de se ganhar no xadrez, assim como numa luta, por exemplo, mas existe uma maneira grosseira, bruta, pouco refinada, você entende? O humor pouco refinado, a meu ver, é esse que utiliza gordofobia, é o que utiliza machismo, é o que utiliza racismo e esse tipo de coisa que a gente vê alguns humoristas utilizando. Eventualmente faz as pessoas darem risada, mas a meu ver é um humor pouco refinado, grosseiro. E a gente tem muita gente hoje que faz humor de uma maneira absolutamente refinada e não incorre em nenhuma dessas abordagens e te faz rir. Sim. O Helder, por exemplo, da Galãs Feios, não sei se você conhece, Hélio, Galãs Feios. O Helder é um cara que tem um talento brutal para isso. E eu vou dar um exemplo para vocês dois disso que eu tô dizendo. Ele disse outro dia o seguinte, que o general Heleno tem a cara de quem raspou a Belina velha no portão de casa. E ele falou assim, sabe aquela raspadinha bem de caba... E eu não vou repetir aqui porque ele usou um palavrão, sabe? E é esse tipo de coisa que o cara, assim, você não utiliza nenhum parâmetro segregatório de nenhuma natureza e você consegue ser genial. Esse, pra mim, é o humor refinado. É o humor que me faz rir, porque de muitas maneiras você não tá atacando ninguém. Claro, tá atacando o general Heleno, mas aí, a meu ver, tá liberado, entendeu? E acaba sendo um humor refinado. Legal, né? Porque o humor, não sei, Hélio, mas eu fico pensando aqui, principalmente com esse exemplo que o César trouxe, eu penso um humor muito um jogo de sacadas e conexões. Isso. Né? Porque, de certa maneira, você tem que aproximar do público que está te assistindo também. Sutilezas né? cotidianas, tem esse que ser tipo de coisa. tangível, ali não pode ser algo muito Isso. longe, uma coisa muito abstrata. É por aí mesmo? Eu acho que as pessoas elas têm que descobrir o que elas gostam no humor e buscar isso, entendeu? Buscar consumir esse tipo de humor que elas curtem. Eu acho, enfim, eu gosto também de fazer algo que seja mais elaborado, mas às vezes eu me pego rindo de bobagem também, sabe? Entendeu? O que acontece, assim, o que mais me incomoda nessa coisa que você fala assim, de piada sobre gordo, sobre gay, ou sobre negro e tal, é que quando as piadas são piadas batidas, piadas velhas, entendeu? Piadas que nós já rimos dessa piada muito, entendeu? Então não traz novidade nenhuma. Agora, de vez em quando, mesmo uma piada preconceituosa, às vezes ela é divertida, sabe? Eu não tenho essa restrição Tá. total. Agora, o que me incomoda mesmo é quando a piada ela é apenas um veículo para o seu preconceito, entende? Então, assim, se o cara usar a desculpa da piada para mandar uma mensagem racista, eu acho ruim, entendeu? Agora,
o que não significa que você falou de negro deveria ser proibido, deveria ser cancelado, entendeu? Eu acho que é, é, é caso a caso, entendeu? Caso a caso que eu vejo, entende? E, e o que acontece hoje em dia também existe uma interpretação. Primeiro que eu acho que muito existe muito humor assim velho que como as pessoas têm hoje em dia essa rejeição ao humor ultrapassado, então tem gente que força a barra por aí e se torna e é considerado ousado, porque não, o cara está falando que as pessoas não falam mais, entendeu? E na verdade muitas vezes são piadas velhas, piadas que já foram piadas batidas, já foi feita aquela piada milhões de vezes. Por isso que ela vai perdendo força, vai perdendo graça, entendeu? Ninguém mais vai rir da piada da bichinha do que o Costinha fazia, entendeu? Por Sim. quê? Porque as pessoas já cansaram de rir daquilo durante anos. E é o seguinte, as pessoas vão mudando o seu ponto de vista, o seu comportamento, a maneira de ver o mundo, e é natural que o humor, que é sempre contemporâneo, que ele vá acompanhando essas mudanças da vida, entende? Agora, aquela coisa, como eu já falei aqui, sobre a questão de você fazer sucesso em nichos, né, em bolhas, entende? Então, ainda existe uma bolha onde esse tipo de humor faz sucesso. E o cara pode sobreviver muito bem fazendo piadas que vocês não gostariam e tá lá, enfim, fazendo sucesso para o público daquele tipo de piada, entendeu? O Sim. que aí eu recomendo a vocês é que não assista essas Claro. piadas Claro. e evite, inclusive, de compartilhar essas piadas para falar mal, porque você está ajudando o Viraliza. algoritmo a divulgar essa piada. Então, assim, de uma maneira geral, o que eu vejo é que as pessoas que mais divulgam piadas, digamos, preconceituosas, são aquelas pessoas que não gostam da piada Sim. preconceituosa. Porque para ela falar mal, ela mostra como exemplo, e aí o algoritmo vai só somando, entendeu? É. Eu, particularmente, eu gosto da piada que não humilha ninguém. Que ninguém se sente mal. Eu gosto da piada que todo mundo ri. Eu sei que é um clichê, entendeu? Mas e na escola já era assim, Robs. Quando eu já estava na quinta, sexta série e alguém fazia alguma piadinha e eu via que a turma inteira riu, mas que aquela pessoa que foi alvo da piada se sentiu humilhada, isso já me machucava. E eu já me fechava para isso, entendeu? Mas se o Hélio for fazer isso, ele tá ferrado, né, Hélio? Se ele for Não. contar uma piada O ali, que alguém da cadeira virar o rosto entre 20 pessoas, se uma virou ou duas viraram, Mas se uma na virou é porque posição existe dele ali, todo um grupo que se sentiu ofendido. É isso que eu quero te dizer. Não é uma única pessoa. é uma parte. É. Então, mas imagine ele no palco, contando uma acontece é o piada seguinte, e observa é, esse é tipo o de visão. seguinte, é, enfim, o ser humano, ele é muito diverso, né? Então, é complicado você conseguir agradar a todo mundo o tempo todo. Claro. Mas eu entendo o que você está falando. Você está falando assim, você usar uma determinada pessoa como alvo, Isso. né? Para que o resto da plateia ria, né? Isso. É, eu acho assim, mesmo isso, eu acho que depende da forma como você faz. Que aí, por exemplo, hoje, se eu for lá num show, se eu for assistir um show, vai ser lógico que o cara vai fazer uma piada com o Botafogo me zoando, entendeu? Então, então tudo é relativo, Claro. sabe? Por que eu não vou levar na esportiva o cara me sacaneando com o Botafogo se o Botafogo já me sacaneou? Sim, sim. Entende? Sim, não, nesse caso sim. Agora aquela coisa assim, o fato de você ser gay, isso ser considerado uma piada, entendeu? É uma época que ser gay era uma coisa, porra, estranhíssima, entendeu? Hoje é muito ultrapassado o cara ter esse tipo de raciocínio, Uhum. de achar que só o fato do cara denunciar que uma pessoa é gay, isso já é engraçado.
Isso já teve a sua graça em 1900, até 1980 para trás. Isso era engraçado. Hoje, entendeu? É a coisa mais comum do mundo você andar na rua e ter um casal gay de mãos dadas, entendeu? Mas na época que isso era um problema, entendeu? E que as pessoas, por conta disso, então, viviam dentro dos seus armários, e aí era natural que as pessoas achassem engraçado jogar isso no ventilador e tal, entendeu? Então, é o que eu falo, o humor ele é contemporâneo, ele acompanha a mudança de comportamento da sociedade, entende? E se você quer se manter anacrônico, você vai buscar uma plateia que deseja ser anacrônica, entendeu? É isso. E Hélio, você está feliz com o que a gente tem de humor hoje na televisão? Falando de massa, mídia de massa mesmo, comédia para o povão. Queria uma análise sua sobre hoje em relação à comédia. Eu acho que praticamente não existe comédia na televisão, né? Na TV aberta. Exatamente pelo que a gente está conversando aqui, que você está buscando mais o humor voltado para públicos específicos, entendeu? Então a televisão ela não está mais servindo como veículo. Poucas atrações hoje estão bem adequadas dentro da televisão. São elas jogo de futebol, o noticiário, A novela. reality show, novela. Na mesma novela, a novela ela tem um público específico. Hoje em dia, você tem ela quando passa uma novela, você tem aquele público que gosta de novela, o resto do público sai fora, entendeu? Na época que o auge da novela é quando você não tinha opção, entendeu? Você não tinha outras opções, você não tinha outros canais. Hoje em dia você tem zilhões de canais fora o YouTube. Então, quer dizer, você vai passar uma novela ali, você vê que as novelas passam sufoco para garantir uma boa audiência. Uma novela assim, de grande sucesso recente foi justamente a novela Vai na Fé, da Rosane Schwartzman, né? E essa novela Todas as Flores, do João Emanuel Carneiro, que passa tardíssimo, ela já tem um recorte, porque a pessoa que consegue assistir um programa depois das 11 horas da noite, certamente não é o público que vai acordar às 5 horas da manhã e vai pegar um trem, entendeu? Então, assim, a televisão mudou. No tempo do Caceta, que a gente fazia piada para todos os públicos, crianças, da criança ao avô, entende? Do rico ao pobre, de norte a sul do país, porque a gente estava ali numa TV aberta tentando manter a audiência, tentando manter todas aquelas pessoas na frente da televisão. E isso é o que podia garantir um bom salário no final do mês, né? Hoje em dia, a coisa é completamente diferente. Naquela época, você tinha assim, toda a família reunida em torno de um único aparelho na casa, que era uma televisão que ficava na sala. Hoje não é mais assim. Então, quer dizer, para quem você vai fazer um programa de humor? Porque se você fizer uma... Pô, dificilmente hoje você faz uma piada para um jovem que o velho ria. O velho já não tem a menor ideia do que acontece na vida. Assim como o jovem, se você fazer uma piada que faça referência de velho, o jovem também se desconecta, aí vai para o seu celular, entendeu? Então hoje cada um, ele não tem necessidade de ficar esperando. Porque assim, o que acontece? Você, quando tinha uma TV aberta, você tinha uma piada que atendia a um público mais velho, e o jovem ficava ali esperando, porque sabia que mais adiante ia ter uma piada que atendia a ele, né? Hoje, o cara pode escolher, ele pega o seu celular e assiste só o que interessa a ele. Assim como o velho também vai pegar um canal e vai ver só coisas que ele gosta, sabe? Então, daí a razão da crise do humor numa TV aberta.
Ah, faz completo sentido, até porque é uma luta, né, uma guerra de telas, né, e cada um vai no que quer, exatamente, né. No nosso tempo não tinha paciência de esperar o comercial, né. Hoje em dia já cai o comercial, porque com ele ou sem ele, cada um tem a sua tela. E aí é uma guerra de audiência, de fato, assim, é muito difícil ter um programa para a família brasileira. A família brasileira brigou, Hélio. Nem tá mais junta vendo É, televisão mais. Vamos combinar? Infelizmente, exatamente, isso exatamente. aconteceu também. Olha, eu me lembro o seguinte, a gente teve uma experiência, a nossa experiência mais recente com televisão foi, acho que eu tô saindo da frente da Tá quase câmera indo aqui, é isso? embora. É, voltou. Voltei. É, porque a cadeira tem rodinha, acabo às vezes me desviando aqui. Mas o que acontece? A última experiência que a gente teve foi a parte do grupo do Caceta, Beto Silva, Hubert e Cláudio Manuel. A gente fez um programa na TV Cultura chamado Conversa Piada. E ele ia ao ar aos sábados na TV Cultura. Isso foi no ano de. Deixa eu ver aqui. No ano de 2020. Não, 2021. 2021. Exatamente, na véspera da. No ano anterior à eleição, né? Foi isso, né? Sim, A eleição 2021, foi. sim. Foi em 2022. Então, então, então o que acontece? Aí eu tava, a gente estava fora de fazer programa, uma parte do grupo junto e tal, há muito tempo. E meus filhos, eu tenho um filho de 30 anos que acompanhou bem o Caceta, né? E tenho dois filhos, um de 20 e outro de 21. Eles acompanharam muito pouco, porque assim, eles nasceram em 2002, 2003. Então, quando eles estavam ali com 10 anos, o programa já estava acabando, né? Então, eles não viram quase nada ao vivo. Viram YouTube, não sei o quê, e eles mais ouvem falar que eu sou famoso do que realmente acreditam que eu sou famoso, né? Entendeu? Sim. Então, sabe? E aí, quando a gente fez esse programa, cara, um dos meus prazeres de fazer o programa era estar fazendo alguma coisa que eles pudessem assistir, né? Então, aí, quando estreou o programa, eu fiquei naquela coisa, não, vocês vão ver o programa, vão ver o programa com a gente aqui e tal. Quando a gente foi lançar o programa, a noite de estreia, eu vim, liguei a televisão, porra, veio aquela coisa assim da época do Caceta, né? Liguei a televisão, ficou eu e a minha mulher assistindo, e eu chamando eles. Pô, vocês não vão ver o programa? Aí eles falaram assim, não, eu tô vendo aqui no quarto, entendeu? Cada um Na sua tava É vendo. tela. outra dinâmica, né? Entendeu? Um tava no celular, o outro tava no computador. E, sinceramente, eles estavam vendo. O programa estava passando ali numa tela, na outra ele estava jogando videogame, o celular estava no WhatsApp com o grupo. Enfim, era uma outra história, entendeu? Então não tinha como resgatar aquele momento do passado em que eu juntava com minha mulher, meu filho, não sei o que e tal. A gente ficava na frente da televisão, todo mundo junto, vendo o programa, né? Já era. Quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, não vai curtir mais. Tudo mudou, Exatamente. né? Tudo Claro. mudou, diversificou, individualizou. Acho que a gente vive aí É, uma nova é. realidade. Mas quem curtiu, É, curtiu e riu, porque Cacete Planeta e TV Pirata foram sensacionais, Hélio. Muito bacana receber você aqui também no nosso Sinapse, aqui no ICL. Obrigada, viu, por participar. um prazer falar com vocês. Enfim, vocês já têm meu contato, tá? Quando quiserem, é só chamar. Obrigado, Hélio. Um abraço grande, querido. Obrigado, boa noite. Beijo, boa noite para você. O público de vocês, se eles quiserem me ver, por favor, @lapena no Instagram, Lapena no Facebook, Hélio de la Pena até no TikTok, também Hélio de la Pena oficial no TikTok. Eu não faço dancinha, mas Boa. enfim, tem gente
Ah, não tem dancinha, Tá? não vou ver. Tá bom. Mas basicamente, tudo que você quiser saber, agenda de shows, as últimas piadas, como é que eu reagi em relação à última derrota do Botafogo, entendeu? Tá tudo no meu Instagram. Fique à vontade para ir lá, curtir, se divertir e até me zoar. Fique à vontade. Valeu, querido. Um abraço. Falo nada, que eu sou palmeirense. Deixa pra lá. Um beijo pra você. Tchau, tchau. Tchau. Bacana, Muito né? legal. Muito, muito bacana. Deixa eu já anunciar que a próxima aula, que já está confirmada, que vai acontecer no domingo, dia 17 de setembro, às 8 horas da noite, com os Eduardos, Eduardo Moreira e também o Eduardo Marinho. Eduardo Marinho é o filósofo das ruas e vai dividir um pouco da experiência dele vivendo nas ruas, né? Então, acho que vai ser bem bacana essa aula. Se eu fosse você, correria no icl.com.br/sinapse e garantiria a minha vaga, porque esse bate-papo vai ser muito legal, esse webinário. É isso aí. Certo? Certíssimo. E lembrando a programação do ICL, que começa às 7 horas da manhã com o Leandro Demore, e logo depois tem ICL Notícias, primeiríssima edição, para você arrematar as análises do Demore e também as análises dos nossos comentaristas do N1, às vezes tem César Calejão por lá. É isso aí. E grande elenco, tá bom? E às 7h30 da noite a gente está aqui no Sinapse ICL. Um beijo na alma e no coração. Até mais. Fiquem bem. Tchau, tchau. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.